Pois é, olha, o caminho até a cura é difícil, né? É penoso, mas a boa notícia é que o doutor Luiz Ayrton estava falando que 95% dos casos é possível se curar. Doutor Luiz Ayrton, por que ainda é o câncer que mais mata mulheres? Eu acho que a gente tem que entender uma coisa que é fundamental na nossa vida. Nós começamos a adquirir produtos, nós começamos a industrializar a vida que nós temos, nós começamos a tratar mal o meio ambiente, nós começamos ainda estamos aprendendo a manipular esse meio ambiente. Isso é que nos expõe a um risco ao câncer, ao câncer de mama e a outros tipos de câncer, né? A gente pode incluir vários vilões dessa história e que nós não sabemos lidar com eles. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do plástico. Se você observa o plástico, ele é um grande vilão no controle do câncer. E, de certo modo, nós estamos manipulando muito mal esse plástico. Então, se você vê as cidades do interior do Piauí, na entrada das cidades, vários plásticos são soltos na cidade. Quer dizer, aqueles plásticos ficam soltos, os animais comem aqueles plásticos. Depois nós comemos os animais. Então, a gente tem forma de se contaminar no meio ambiente. É inevitável que o câncer vá se manifestar na nossa vida muito mais frequente do que no passado. O câncer de mama, além desse meio ambiente, ele tem um impacto hormonal importante. Então, o perfil da mulher de hoje é diferente do passado. No passado, as mulheres amamentavam seus filhos, elas tinham 10, 15, 20 filhos. Hoje, elas têm 2 filhos. Elas tinham filho precocemente, elas amamentavam muito tempo. Então, para você ter uma ideia, a mulher, há 50 anos atrás, ela menstruava 40 vezes. Hoje, ela menstrua 450 vezes. Então, ela tem um perfil hormonal muito diferente das nossas avós e bisavós. Então, e fora o fato dela sair para trabalhar, o fato dela se expor ao estresse, o fato dela se expor àquilo que causa câncer. Ter câncer não é um privilégio, porque todos nós temos. Nesse momento, nós temos câncer e nosso organismo consegue vencer a doença. O que vai diferenciar é a capacidade que o nosso organismo tem de vencer essa doença. Se ele perde essa capacidade, ou se esse organismo é exposto com muita frequência àquilo que nos adoece, aí a doença se manifesta. Então, esses aspectos são importantes. No caso do câncer de mama, em relação à cura, é um câncer curável, porque nós não precisamos da mama para andar, nem para viver, nem para respirar, nem para comer. Ela é um órgão do componente da feminilidade feminina, mas ele é um órgão de amamentação. Então, assim, ele não é essencial à vida, e ele é externo, e é fácil de diagnosticar o câncer de mama. Então, se nós estabelecemos estratégia para conseguir o controle da doença, que seja o diagnóstico precoce da doença, a gente vai ter cura dele. E nós sabemos que o câncer de mama é curável até em 95% das vezes. Então, é um câncer curável, sim. Agora, por que há muito tempo, por exemplo, eu lembro daquelas campanhas do Ministério da Saúde para você fazer o autoexame e depois agora mais com o envelhecimento da população, a questão da mamografia. Por que não se consegue reverter ainda isso? Então, vamos entender uma coisa. Em 1953, veja bem, só tem documentado no Piauí 3 casos de câncer de mama. Em 2012, nós estamos esperando 516. Então, a gente sabe que há um aumento grande do número de casos e esse aumento continua acontecendo. Por outro lado, a quantidade de mulheres curadas também é muito maior. Então, hoje é capaz de a gente encontrar uma mulher na rua fazendo sua vida normal e que ela tratou câncer há 10, 15, 20 anos. Né? Nós temos um caso no Piauí de uma mulher que tem 50 anos tratada. Eu vi o depoimento dela. O ano passado no Outubro Rosa, verdade. Então, a gente tem esse caso. É um exemplo clássico de que se a gente trata no começo de modo adequado, nós conseguimos a cura. Então, nós conseguimos curar muito mais hoje do que no passado, isso ninguém tem dúvida. Agora, a mulher do Piauí, ela faz mamografia? Esse é um exame que faz parte da vida dela? Porque, por exemplo, o exame de Papa Nicolau foi feito, disseminado, popularizado, mas os outros de câncer de mama não são tão quanto foram esses. Porque o Papa Nicolau é um exame mais simples de fazer, né? Por exemplo, você fala há uns 10, 15 anos, se falava muito do autoexame, a necessidade da mulher se palpar, se tocar, essa coisa toda. Isso ainda é válido. Para aquela mulher que mora no interior do Piauí, que não tem acesso ao médico, que não tem acesso a um exame de mama, que ela está distante, é melhor que ela se palpe. Mas quando a mulher palpa a sua mama, ela só consegue sentir um tumor com característica de 1 centímetro para cima. Então, se você tem condições de frequentar um médico, fazer mamografia regularmente, então você vai pegar esses tumores mais precoces. Então, aquelas que fazem esses controles, elas pegam os cânceres que nós chamamos curáveis, que são tumores menores.
Então, mas o autoexame, ele é importante numa mulher, vamos dizer, em fartura do Piauí, onde ela está distante. Eu acho também que ele teve essa função de fazer com que a mulher se tocasse, né? Sim. Tocasse mesmo, porque não se fazia isso, levar isso para a TV. Eu acho que teve essa propaganda da Cássia Kiss. Teve esse momento, a Cássia Kiss foi em 91, né? 94, aliás, quando ela fala, primeira vez que uma mulher aparece nua na televisão. Era um momento diferente, era um momento que a gente não tinha uma distribuição de mamógrafo no país de modo adequado, nós não tínhamos mastologista de modo adequado no país inteiro. Isso está mudando. Hoje nós temos até a formação do mastologista, que não tinha, por exemplo, na minha época não havia essa formação. Então, hoje a gente tem residência, eles são formados. É uma especialidade. É uma especialidade reconhecida internacionalmente. Então, você tem condição de ter o profissional de olho nessas mulheres, né? Que é o ideal, é o acesso ao médico de mama. Mas o exame correto, então, é a mamografia? O exame correto é buscar orientação médica, porque quando se fala mamografia todo ano, por exemplo, quando se fala dessa forma, está querendo dizer da população de um modo geral. Mas você tem mulheres que não precisam fazer mamografia todo ano. A mama que é totalmente substituída por gordura, então ela tem um baixo risco para câncer. Então, é injustificável você fazer mamografia nela todo ano. E a gente encontra uma gama de mulheres nessa situação, então é melhor deixar as mamografias para aquelas que têm um risco maior de ter a doença. Então, o importante é individualizar. Se você tem um médico que possa lhe orientar sobre o grau e o risco de ter uma doença como um câncer, ele vai lhe estabelecer quanto tempo você deve fazer exames, mamografia inclusive. Tem muita gente perguntando aqui, doutor Luiz Ayrton, por exemplo, é uma mulher que diz que sente muitas dores no seio. Isso pode ser algum indício de câncer de mama? Normalmente a dor é sempre boa coisa. O câncer ele deve ser entendido como na mama, como um câncer calado, silencioso, até de modo traiçoeiro, porque ele não dá essas sensações. Ele dá sintomas, são raros, mas sinais são mais frequentes. Então você toca ele, você sente ele pode se manifestar com secreção, mudanças na pele, e às vezes a mamografia não pega isso. Você pode ter uma mamografia, um ultrassom normal e a pessoa tem um câncer. Então é essencial que busque orientação médica. E tem outros sintomas? Pergunta a Sônia da Vila da Paz. Na verdade, não há sintoma, a gente não sente o nódulo, a gente percebe ao tocar, ao ser examinada, ao fazer exames, né? A gente pensa mais dessa forma, você precisa ser examinada, isso é fundamental. Displasia de mama pode evoluir para um câncer de mama? É outra telespectadora que pergunta. Você nunca vai ver um médico mastologista chamar displasia na mama. A displasia, ela existe como uma alteração, na verdade uma alteração na célula indo em direção a um câncer. Certo? Então você tem um tecido normal, depois uma displasia, depois um CA in situ, depois um câncer verdadeiro. Então a displasia é um ponto a mais na direção de um câncer. Então a displasia tem que ser tratada. O difícil de entender isso, porque a displasia no passado representava aquele momento que a mulher tinha seus cistos, pequenos nódulos que não têm interesse para câncer. Sim. Aí os médicos, ginecologistas ou outros chamavam de displasia. Não é um termo adequado, o mastologista não utiliza isso. Mas você pode ter uma displasia sim. E quando tem que ser tratada. Tá certo, doutor Luiz Ayrton. Muito obrigada. Só lembrando que o Outubro Rosa foi lançado ontem, um mês inteiro, onde esse assunto, câncer de mama, é um foco. E desse movimento que é nacional surge uma série de benefícios depois, né? Perfeito. Porque médicos do país inteiro estão mobilizados em torno dessa questão.